Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindos todos ao canal da RS Data do YouTube. Hoje nós temos o nosso convidado, o professor palestrante Wesley Silva, que ele tem escrito bastante artigos no nosso blog, assim, super indico, né, para vocês estarem assistindo. Além disso, o Wesley também, ele está fazendo um curso de PGR e GRO super bacana, que eu disse para vocês, pessoal. Faça o máximo de cursos que vocês fizerem. Os nossos convidados, realmente, eu indico, porque, afinal de contas, até a gente convida aqui para o nosso canal, né, Wesley? Então, são pessoas que a gente considera profissionais de primeiro gabarito. Wesley, seja muito bem-vindo ao canal da Resgata. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Marila, pelo convite, tá? Espero que todos aí estejam me ouvindo bem. Nessa tardezinha quente aqui em Minas Gerais, um sol bastante quente aqui. Nós vamos fazer um evento aqui para a gente discutir um pouquinho sobre a gestão de riscos, mais focada com o trabalho em altura, né? Então aproveita aí, pessoal, que já está nos ouvindo, né, para convidar os colegas aí, que a gente vai ter mais ou menos aqui uns 50 minutos aqui de bate-papo, falando realmente da gestão de riscos e alguns dos principais pontos, né, a ser observado na NR35. Porque muitos profissionais de saúde e segurança às vezes acham que gestão de trabalho em altura se resume a duas coisas, né? Na verdade, às vezes três coisas, que é a entrega de um cinto de segurança, a realização de um treinamento de 8 horas aí, né, básico, sem se preocupar muito com o que foi ministrado, e um exame médico. Mas será que só esses três pontos a gente já faz uma gestão para trabalhos em altura? Né? Será que isso é suficiente para garantir a segurança das pessoas e o atendimento à NR35? Então é isso que a gente vai discutir um pouco mais aqui dentro do nosso evento, né? Eu preparei um material aqui para vocês, para vocês poderem me acompanhar o meu raciocínio, né? Então montei alguns slides aqui com algumas ideias, buscando, é claro, né, a nossa referência legal, que é a NR35. Pensando em fazer gestão de trabalho em altura, a NR35 ela só nos dá requisitos mínimos, tá? Mas pensa no mínimo complicado de alcançar, é o que eu vejo dentro da NR35. Então eu vou tentar. Wesley. Oi. Wesley, oi, desculpa. A gente podia pedir para o pessoal que está nos vendo ver se está tudo certinho com o som, porque como hoje eu estou num lugar diferente, estou um pouco preocupada, e até o seu, pessoal, então, se vocês puderem nos dar um feedback em relação a isso, também dizer de onde vocês estão nos assistindo, é super importante, né, Wesley, saber. Eu esqueci de te apresentar, né, o Wesley é especialista, né, na área de gestão de segurança e saúde do trabalho. Depois eu pedi para ele passar o currículo dele, até para a gente ter junto aí conosco. Enfim, pessoal, eu vou deixar vocês aí com essa, porque ele tem muito assunto para estar tratando. Façam suas perguntas, ele está aqui para nos ajudar, é importante. Wesley, se você puder falar sobre a questão da NR1 e NR35, acho que é interessante para o pessoal, para saber como eles vão se adequar. E depois a gente conversa. Fica Combinado. aí, a tarde é tua aí. Fica aí, pessoal. Obrigada, Wesley. Até mais. Até mais. Pessoal, Humberto, como é que tá aí? Tiago, Joel, Antônio, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? João chegou aí agora. Vocês estão me ouvindo de uma maneira confortável? O som tá bom? Dá um feedback aí, tá? Esse evento é para vocês fazerem perguntas. Eu vou tocar em tema um pouquinho polêmico aí, que às vezes gera algumas discussões, então vamos ter que criar um pouco de polêmica, tá? E aí espero que vocês entrem com as perguntas aí o máximo possível, tá? Para a gente aproveitar esse tempo. Então, vamos lá, vamos começar na prática aí com o nosso treinamento, com o nosso webinar, com o nosso evento. Vamos falar então gerenciamento de riscos em altura. Quais os principais pontos a serem observados? Eu já tive um pouco de dificuldade hoje para definir quais seriam esses principais pontos observados. Porque se a gente pegar a NR35, ela praticamente toda são os principais pontos a serem observados. Mas eu procurei pegar aqui 5 aproximadamente que chamam mais atenção e que são, eu acredito que de maior problemática dentro das organizações. Então, esses pontos que eu trouxe para vocês. Bom, a Marila pediu para me apresentar um pouquinho, né?
Meu nome é Wesley Silva, eu sou formado como engenheiro de segurança do trabalho, também como técnico de segurança do trabalho. Em SST eu atuo há mais ou menos 13 anos aí. Eu atuo muito no ramo de mineração, ramo alimentício e também telecomunicações, são os ramos que eu trabalho mais. Tenho pós-graduação em ergonomia, direito trabalhista e previdenciários, tenho também o curso de MBA, também em gestão, liderança e inovação, e minha formação inicial é engenharia de produção. Então, esse aqui é um pouquinho do meu currículo, né? A minha busca de conhecimento para contribuir com vocês. Com trabalho em altura, eu atuo desde 2014, tá? Sou responsável técnico pela uma empresa de telecomunicações na gestão de trabalhos em alturas. Então, fico ali tentando buscar alternativas e meios para a gente atender bem a NR35 e principalmente para a gente não ter nenhuma perda de vida de um trabalhador, já que a gente está trabalhando em torres de telecomunicações, onde uma queda dificilmente será diferente de uma fatalidade. Então, existe uma preocupação muito grande nesse ponto, né, de garantir maior segurança das pessoas. Esse evento é uma parceria minha, né? É um convite da Marília, na verdade, da RS Data, é uma parceria nossa aí, né? A Inove Consultoria é a minha empresa aí de treinamentos, que a gente está no mercado há pouco mais de 6 anos. E nosso objetivo aqui é quem já participou de eventos meus aí, quem já participou, até se manifesta aí no chat, fala, eu já participei. Todo evento meu eu busco iniciar com o objetivo, tá? Para no final do treinamento do evento a gente falar, alcançou ou não alcançou o objetivo ou o resultado esperado. Então vamos ao nosso objetivo. Quem identificar e discutir alguns dos principais pontos da gestão de trabalho em altura. Então, nosso objetivo hoje, nesse evento, nessa tarde, é realmente identificar algum desses pontos e discutir, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso dentro do nosso treinamento. E aí, como a Marília pediu, né, queria pedir vocês também, reforçando para vocês se apresentarem e dizer quem vocês são, sua formação, se é engenheiro, se é técnico, se trabalha com gestão de trabalhos em altura, da cidade que você está, para me entender quem é o meu público-alvo hoje, quem são as pessoas que estão aí participando. E aí gostaria de pedir vocês novamente para convidar os colegas, né, para discutir, porque trabalho em altura, eu acho que ainda é muito carente dentro das empresas uma boa gestão. Acho que a gente começa lá na NR1 até chegar na 35, a gente já se perdeu, né? A 35 está por último, a gente vai seguir na ordem e ela vai ficando por último. Então a gente está muito preocupado, talvez hoje, nesse momento de fazer o PGR, que está lá na NR1, mas a gente nem conseguiu ainda fazer a NR35 que está em vigor. Então, peraí, se eu conseguir fazer a NR35 hoje, atender a NR35 hoje, eu já estou mais preparado para a estruturação do PGR. Pelo menos o risco de trabalho em altura, eu já analisei, né, eu já identifiquei quais são as condições, eu já propus medidas de controle e eu já estou gerenciando isso. Então, a gestão de trabalhos em altura, ela vai entrar no meu inventário de riscos, eu vou ter, né, que estabelecer uma análise desse risco, porém, a hora que eu chegar no plano de ação, eu vou observar que a maioria das ações já estão prontas. Então, eu simplesmente vou ter o monitoramento dessas ações e propor ações de melhoria, tá? Então, convide aí o pessoal. E outra coisa, se vocês gostarem do evento aí, ao final, aí vocês compartilham para 5 pessoas, pelo menos, né? Ó, pessoal, participei desse evento hoje, achei legal, assiste lá um pouquinho, talvez vocês vão achar algo interessante, tá? Então, peço isso que vocês façam. Se você não gostou, você não compartilha no final. Se você gostou, compartilha aí para 5 pessoas no finalzinho. Quais serão os temas abordados aqui? E eu deixei essa porta com essa chave, né? Ela realmente tem uma simbologia que é a seguinte, né? Eu estou só abrindo a porta do que é a gestão de trabalho em altura, tá? É impossível eu tratar tudo. Talvez num treinamento de 60 horas eu conseguiria falar tudo sobre gestão de trabalho em altura, ou pelo menos destrinchar bastante a norma. E não é o caso hoje. Então eu vou abrir já a porta para vocês falar, gente, olha aqui, eu estou abrindo a porta da casa. Gente, ali fica o banheiro, ali fica a cozinha, ali fica o quarto, e aí depois vocês entram e vão reconhecer esse ambiente, tá? Vão tratar esse ambiente. E é claro que eu não vou conseguir mostrar, né, os cômodos lá do fundo, né? Então eu só estou abrindo a porta para vocês. Introdução à NR35, é importante que a gente tenha uma introdução, que talvez nem todos conheçam essa norma em detalhes. O que é o trabalho em altura, a definição legal desse trabalho em altura. O que é gestão de risco, um resumo para entender o que é essa gestão de risco.
E aí eu vou trabalhar esses tópicos principais, vamos dizer assim, né? Capacitação, proficiência, que é um tema polêmico, tá? Saúde do trabalhador, sistema de proteção contra quedas, o SPIC ou o SPCQ, né? Sistema de proteção coletivo contra quedas, e dá uma ideia do que eu tenho que pensar no plano de respostas a emergências. Então, como eu disse para vocês, eu vou abrir a porta e falar, gente, tem isso, isso e isso. Eu vou mostrar 5 cômodos aqui para vocês. E aí vocês depois vão ter que entrar desses cômodos para propor as medidas, tá ok? Então vamos lá. Trabalho em altura. Considera-se trabalho em altura, né? Toda aquela atividade executada acima de 2 metros, beleza? Do nível inferior onde haja risco de queda. Então, eu tenho que estar acima de 2 metros e tem que ter uma condição de risco de haver a queda. Se eu não tenho risco de haver a queda, eu fico mais tranquilo nesse ponto. Isso não quer dizer que eu não tenho que gerenciar as alturas abaixo de 2 metros, né? Não quer dizer que abaixo de 2 metros o trabalhador pode trabalhar de qualquer jeito, né? Mas as exigências da NR35 é a partir de 2 metros. A empresa pode ser mais restritiva? Claro que pode. Tem empresas aí que vai considerar trabalho em altura a 1,80, 1,60, 1,70. Isso fica a critério da organização, isso é estruturado no seu sistema de gestão. Eu costumo dizer que trabalho em altura ela tem que ser a diferença de nível, né? Entre aonde eu estou e aonde eu vou cair. Porque às vezes as pessoas acham que trabalhar em altura tem que subir num andame de 2 metros. E não é bem assim. Se eu cair num buraco de 2 metros também, o risco da lesão é exatamente o mesmo. 2 metros em cima de um andame ou 10 metros caindo num buraco, são 2 metros. A velocidade e impacto de queda são exatamente os mesmos, né? Então, eu tenho que trabalhar medidas de controle onde houver essa diferença de nível onde eu estou e aonde eu vou cair, onde eu vou bater no caso de uma eventual queda. A NR1 inicial ela não falava dessa condição de planos inclinados. E às vezes as pessoas vão lendo a NR35, chega no anexo 1, está lá escrito acesso por corda, ele para de ler. Mas é importante observar que lá no anexo 1 está falando, né, da questão dos planos inclinados, que eu tenho que fazer uma análise de risco para dizer se esse plano inclinado ele vai se encaixar para um treinamento, por exemplo, de 8 horas, de 16 horas, ou se esse plano inclinado ele vai ser considerado acesso por corda. Lembrando que acesso por corda não é rapel, rapel é atividade esportiva. Então, chegando à conclusão que é acesso por corda, aí o cara tem que fazer treinamento de 40 horas, tem que ter certificação, tem que fazer uma determinada prova, tem que estar vinculado a Benja, né, a AQ ou Irata. Então, tem um outro ponto de vista, mas tudo parte do processo de análise de risco, né? O que eu vou definir de capacitação para esse tipo de atividade. Então, o processo de análise de risco é quem dita, né, qual a capacitação necessária de um trabalhador. Apesar da norma estabelecer, né, um conteúdo programático mínimo, né, a análise de risco vai nos dizer se é necessário ou não aumentar esse conteúdo programático, ou se, nesse caso, vai ser necessário um treinamento de acesso por corda, tá? Gestão de riscos, né, é um processo que eu tenho que identificar. Então, a primeira etapa de um processo de gestão de risco qualquer, sendo em PGR, NR35, NR33, qualquer gestão de risco que eu imaginar, eu tenho que identificar quais são os riscos, mensurar, e eu tenho que ver quais eles são, né, e mensurar, avaliar, e aí ver se ele é pequeno, grande, médio, né, monitorar, reportar, controlar e mitigar. E aí, mitigar o quê? As incertezas, porque risco está relacionado à incerteza. Estou trabalhando em uma probabilidade de ocorrência, né? Através do uso eficaz dos recursos disponíveis com o objetivo de eliminar, reduzir e minimizar os impactos gerados de cada risco. Então, quais são os recursos disponíveis que eu tenho? E se pensando em gestão de trabalho em altura, eu tenho que pensar, por exemplo, em equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, eu tenho que pensar no próprio treinamento, na qualificação das pessoas, no exame médico, no dinheiro que eu tenho para investir, né? São recursos que eu tenho para gerenciar esse risco. Então, é construir dados, né, para um processo de tomada de decisão. Então, eu tenho que levantar dados necessários para que se possa tomar uma decisão de quem investir, quando investir, né, e como investir os recursos que eu tenho. E aí, vamos lá, qual é o objetivo da NR35? Tá? É estabelecer os requisitos, e aí eu deixei destacado para vocês, requisitos mínimos
Porque a gente sabe que a NR35 ela pode não contemplar todas as situações. E aí eu devo buscar, por exemplo, normas da BNT, normas internacionais, né? Outras normas que nos tragam informação sobre isso. Não quer dizer que não está na NR35 que eu não preciso fazer, né? Mas é o que eu disse lá no começo, atender esses requisitos mínimos já é suado. Né? Se você falar assim, Wesley, eu consigo atender a NR35 na íntegra e agora eu estou pronto para buscar normas internacionais. Pronto, você está top dos tops, né? Então, falar que eu consigo atender a NR35 plenamente é um desafio muito grande, tá? Então, ela vai falar das medidas de proteção para trabalho em altura, envolvendo o planejamento, então todo trabalho em altura deve ser planejado, a organização e a execução. Então, eu penso no planejamento, e aí eu posso trazer isso para o projeto. Então, o trabalho em altura já tem que estar sendo pensado no projeto, tá? A organização e o cara que está lá executando, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos direta. E quem que é o cara que está envolvido diretamente, né? São aqueles trabalhadores que executam a atividade diretamente. Aquele que está lá, que ele sobe em altura, aquele que está, vamos dizer assim, colocando a mão na massa ou que está fazendo parte daquela atividade. E eu tenho os trabalhadores que estão envolvidos indiretamente, né? Aquelas pessoas que interagem com aquele ambiente de trabalho em altura. Né? Então, tem todos esses requisitos para atender para os trabalhadores envolvidos direta e indiretamente. Né? Ó, o Fábio está aqui, o Fábio Cruz. Fui aluno do Fábio Cruz aqui, grande especialista em gestão de trabalho em altura. Tá? Se eu errar aqui, Fábio, me corrija, tá bom? Então, na gestão, eu tenho que pensar no seguinte: planejamento. Primeira coisa é planejar o trabalho em altura. Posso trazer esse planejamento, como eu disse, lá para dentro do projeto. Antecipar, né, os riscos. E aí é base até do PPRA. Né? Eu posso pegar a referência do PPRA para estruturação de gestão de trabalho em altura. Reconhecer os riscos. Então, planejamento, antecipação e reconhecimento são etapas iniciais de um sistema de gestão. Aí eu vou pensar em como reduzir, né, a exposição do trabalhador a esse risco. No nosso caso, que a gente está falando de trabalho em altura, o principal risco é o risco de queda. É o principal cenário que nós vamos ter, não que seja o único, tá? Feito isso, eu vou pensar nas medidas de controle, e essas medidas de controle, elas podem ser de proteção individual ou de proteção coletiva, tá? E aí, capacitação dos trabalhadores. Por que a capacitação vem depois das medidas de proteção? É porque os trabalhadores têm que ser treinados nas medidas de proteção. Se ainda não tem medidas, né? Como que eu vou treinar o trabalhador? É uma lógica, né? E por final, eu tenho que documentar tudo. Né? Não sei se vocês acompanham as lives aí do Pedro, eu sempre assisto, né? O Pedro sempre fala, né? Evidências, né? Como mostrar isso, né? Como registrar. Então, eu tenho que ter tudo isso muito bem registrado, bem documentado e bem estruturado. Considera-se, então, falando da capacitação, considera-se, né, trabalhador capacitado para trabalho em altura todo aquele que foi submetido, ou seja, fez o treinamento, né, e ele foi aprovado em treinamento teórico, ou seja, eu tenho que ter a teoria e também tem que ser a aplicação prática, com carga horária mínima de 8 horas. Né? Então, a norma fala aqui sempre carga horária mínima de 8 horas. Eu não sei o contexto, né, da tripartite, quando definiu essa carga horária mínima de 8 horas, mas eu penso que esteja muito relacionado principalmente à construção civil, né, devido ao grande fluxo de trabalhadores. Mas as pessoas tomaram isso como treinamento de trabalho em altura tem que ser de 8 horas. E isso não é verdade. Como eu vou treinar um trabalhador que sobe no andaime lá dentro da minha empresa, com o andaime mais alto é 4 metros, em 8 horas, e aquele cara que vai trabalhar na montagem de um andaime, lá entre a ponte, sei lá, a ponte Rio-Niterói, e ele também vai fazer um curso de 8 horas, né? É um pouco estranho você colocar esses dois trabalhadores com o mesmo peso na balança, com o mesmo conteúdo programático. Então, eu tenho que pensar um pouquinho além da norma. E aí, o que veio das revisões das normas que eu vejo hoje é que as normas tiraram muita coisa, faz assim, e deixou assim, você deve avaliar o como fazer. E aí nós, como profissionais de segurança, nós temos que fazer uma análise e aí assumir o risco de definir qual que junto com o empregador, é claro, né? No final das contas é o empregador que responde, mas através das nossas orientações, qual é a melhor forma de fazer aquilo. Então, essa é um ponto que eu vejo nas revisões das normas, né?
E aí é como evidenciar, né, a questão do treinamento prático e teórico, né, a aprovação. Então tem que ter uma provinha, né, com algumas perguntas também. Eu acho que as perguntas não podem ser tão simples, né, tem que estar bem focadas ao que foi ministrado no treinamento. E também eu tenho que ter uma forma de avaliação do trabalhador na teoria, né, um relatório, uma evidência, algo que diga que ele realmente executou as atividades práticas, né, e teve um conhecimento, um aproveitamento daquilo que ele conseguiu fazer as práticas, né, seguindo as orientações de segurança. Ele conseguiu atender bem. Normas regulamentares, e aí dentro da capacitação tem que falar, né, o conteúdo programático, né? Normas regulamentadoras aplicáveis ao trabalho em altura, ou seja, quais são as normas que são aplicáveis ao trabalho em altura? E até gostaria de perguntar a vocês aí que está no chat, né, quais são as normas, então, que são aplicáveis ao trabalho em altura? Quais que estão relacionadas? Né? Já que eu tenho que treinar os trabalhadores, o mínimo que eu tenho que saber é quais são essas normas. Pensam aí e me digam aí no chat aí quais são essas normas que estão relacionadas ao trabalho em altura. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Quais são elas, né? Juliana, quais são essas normas, Juliana? Né? E aí eu tenho que pensar análise de riscos e condições impeditivas. Eu tenho que orientar e treinar o trabalhador numa metodologia que ele possa fazer a análise desses riscos, né? Como que ele vai identificar um risco? Como que ele vai tratar esse risco? Como ele vai conhecer os riscos, tá? O Marcos colocou aqui que seria todas as NRs, né? Então, eu falo que a análise de risco, esse processo de análise de risco é o processo destinado a compreender a natureza do risco, né? Da onde que ele sai? Em que momento ele ocorre? Em que momento o trabalhador está exposto? Qual o dano que ele pode causar? Né? Qual a severidade? Isso está lá no PGR. Então, eu estou entendendo, conhecendo, eu estou sendo apresentado ao risco. No caso, o trabalhador, né, está sendo apresentado ao risco, porque ele só vai conseguir propor medidas de controle conhecendo o risco. As pessoas só se protegem de um risco que ela conhece. Se ela desconhece o risco, ela nunca vai conseguir se proteger. Então, é essa a intenção do processo de análise de risco. Até costumo falar que é o Globo Repórter, né? Tá aí, né? Se fosse o Cid Moreira fazendo, né, um Globo Repórter sobre análise de risco, né? Ali, sobre riscos, ele ia falar, né? De que o risco se alimenta, né? Onde ele vive, né? O que ele faz. Então, seria esse entendimento, tá? Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e as medidas de proteção. Então, quais são os riscos ali que são inerentes ao trabalho em altura e quais são as medidas de controle existentes hoje. Então, eu preciso fazer uma busca para entender quais são as medidas de controle que eu tenho para explicar isso para o trabalhador. O trabalhador, ó, você tem tal risco, você vai fazer uma análise de risco, você vai identificar, e nós temos esse leque de opções de medidas de controle aqui que você pode aplicar, né, de acordo com a natureza da atividade. Então, eu pensando, respondendo a pergunta de quais normas, ó, tem que pensar em NR6, é uma norma que eu tenho que estar relacionada, né? NR18 é outra, por exemplo, né? Que eu tenho que falar de andaime. Onde está falando de andaime? Onde está falando de PTA? Né? Então, são algumas normas que eu tenho que observar, sim, desse treinamento de NR35. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Quais são as proteções coletivas existentes no ambiente de trabalho direcionadas ao trabalho em altura? O que nós temos, né? Quais são elas? Então, elas devem compreender, né, o conhecimento teórico e prático da utilização dos equipamentos de proteção coletiva aplicáveis às atividades em altura, quando o trabalhador irá desenvolver suas atividades e a limitação, né, dessa proteção coletiva. Né? Se eu penso em proteção coletiva para trabalho em altura, acredito que a maioria de vocês até me corrijam se eu estiver errado aí no chat, que a primeira medida que às vezes vem na nossa cabeça é o guarda-corpo. Né? A principal medida de controle para trabalho em altura seria a construção de um guarda-corpo. Mas será que o guarda-corpo por si só ele é totalmente eficaz? Né? Então eu trago essa imagem para vocês aqui, ó. E aí pergunto a vocês, o que essa atividade tem a ver com o trabalho em altura? Quais são as limitações que esse equipamento de proteção tem? O que vocês enxergam de risco nessa atividade? O que vocês estão vendo aqui de condição de risco?
Mas existe uma medida de controle, né? Essa medida de controle é totalmente eficaz para essa condição de exposição? Então, eu tenho que começar a pensar. E o trabalhador ele tem que ser orientado nisso. Porque quando eu tenho, por exemplo, esse caso do guarda-corpo aqui, quando a pessoa sobe, né, no guarda-corpo, ele praticamente elimina a eficiência do guarda-corpo, né? Como essas crianças estão em cima, e se é um trabalhador, basicamente ele eliminou a eficiência do guarda-corpo, tirou a sua efetividade, porque nós temos que pensar no centro de gravidade, né? Esse trabalhador vai ter mais peso para cima que para baixo, então a chance dele virar, né, e ele cair dessa altura é muito grande. Então, eu tenho uma condição que eu tenho que explicar para o trabalhador, se você fizer isso, você está eliminando a proteção coletiva, você está deixando que essa proteção coletiva seja eficiente, tá? Isso tem que ser orientado. A gente às vezes vai falar assim, mas o trabalhador já sabe. Será que ele realmente já sabe? Né? Quem explicou para ele? Da onde que você tirou a ideia que ele já sabe? Não é porque já veio de outra empresa. Mas será que ele não veio com déficit de treinamento da outra empresa? Né? Então, você não pode tirar conclusões. Se você quer, então, acha que ele já sabe, aplica uma prova, então, para ver qual nível de conhecimento ele já tem. Aí, pela prova, você vai dizer, né, se ele já tem o conhecimento necessário para aquilo, tá? Então, não parte do pressuposto que o trabalhador já sabe que ele é experiente, tá? Não tem disso, tá? A gente está sempre em constante aprendizado. Então, eu acho que essa foto aqui traz muito para vocês entenderem da limitação de uma proteção coletiva. É claro que a gente poderia trabalhar aqui que também a distância entre um travessão e outro é grande. Para criança, sim, para um ambiente industrial, qual o impacto? Né? Risco de queda de ferramentas, essa proteção vai eliminar o risco de queda de ferramentas, sim ou não? Então, esses são os processos que eu faço na análise da minha proteção coletiva. Equipamentos de proteção individual para o trabalho em altura. E aí o trabalhador tem que aprender a fazer uma seleção, porque às vezes ele vai lá no almoxarifado e tem 2 tipos de equipamento. Como que ele vai saber qual que é o mais adequado para aquela atividade? Ele fez a análise de risco, ele entendeu o risco e ele vai lá buscar um equipamento. Então ele precisa entender, né, como que ele escolhe, qual o critério que eu vou pegar. Né? Eu tenho que pensar na inspeção. Esse trabalhador sabe inspecionar o equipamento? E uma coisa que a gente tem que pensar nos treinamentos, a gente levar um pouco de equipamento já com defeito, porque inspecionar um equipamento que está ok é muito fácil, né? Conservação, qual o cuidado que ele tem com esse equipamento, né? Como que ele vai poder utilizar esse equipamento para guardar ele, né? Qual a forma correta? E aí a gente já busca referência à NR6, né? Que a NR6 fala que o empregador, né, tem que orientar o trabalhador também sobre a guarda e conservação dos equipamentos. Limitação de cada uso, né, de cada um deles. Se eu pensar num Talabart em Y, acho que todo mundo conhece um Talabart em Y, né? Eu tenho que pensar na tal da ZLQ, né? Para baixas alturas, o Talabart em Y é um pouco complicado. Mas se eu pensar também num trava-quedas retrátil, tem um outro ponto de atenção, né? Porque o trava-quedas retrátil você não pode trabalhar com uma inclinação muito grande, porque isso aumenta a zona de queda dele, a distância de queda, né? Ele não atua efetivamente. Tá? Então, são algumas limitações que eu preciso entender do equipamento para explicar ao trabalhador. Acidentes típicos em trabalho em altura. E aí, pensar no ramo de atividade, né? Se aquele trabalhador trabalha na manutenção elétrica, com eletricidade, né, em postes, manutenções em postes, vamos trazer situações de acidentes típicos de trabalho em altura focado na atividade. O cara trabalha em poste. Você traz um exemplo de um acidente em altura no navio. Né? Mas peraí, vamos tentar trazer um link para o trabalhador entender aquilo na realidade dele, não numa realidade distante, né? Condutas, né? Em situações de emergência, noções técnicas de resgate de primeiros socorros, né? Aqui eu gosto muito de observar com mais atenção essa palavrinha aqui, ó, noções. É o básico, pelo menos ensinar ele o que ele não deve fazer de errado, né? O que ele deve, qual o processo a ser seguido, tá? Não quer dizer que um treinamento de 8 horas, na minha opinião, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Que na minha opinião, eu preciso ensinar ele a fazer um resgate com corda, com freio 8. Isso eu vejo em alguns treinamentos, né? No treinamento de 8 horas, o foco principal é ensinar o trabalhador, na minha visão, é não se acidentar.
Esse é o foco principal. Cara, o que você pode fazer? Tudo que você pode fazer para não se acidentar. E aí a gente vai trabalhar a maior parte do conteúdo programático. Bom, cara, pode acontecer de tudo dar errado. E aí, cara, você tem que ter uma noção das medidas de controle e as medidas de ação e condutas que você vai ter nesse momento, né? Então, resgate primeiros socorros. O que eu tenho que estruturar? E isso tem que ser pensado também em relação ao seu plano de resposta à emergência. Se você tem um cenário muito complexo, então talvez você vai falar, eu vou dar um treinamento de 8 horas para trabalho em altura e mais 8 horas, não sei, de noções de primeiros socorros e resposta à emergência, mais 16 horas, não sei. Isso vai depender do seu ambiente, da sua organização, das suas condições de trabalho, tá? O Kenji perguntou aqui, né? Quem pode fazer a inspeção? Técnico de segurança, engenheiro de segurança, né? Quem pode fazer a inspeção dos equipamentos de proteção? Primeiro, acho que não é muito só o que é se eu sou engenheiro ou se eu sou técnico, né? Eu tenho conhecimento para fazer uma inspeção, eu sei o que eu tenho que analisar nisso. Porque às vezes eu tenho um trabalhador lá que ele não é técnico de segurança, nem engenheiro, mas ele fez um curso específico para inspeção de equipamentos para trabalho em altura, que hoje existe no mercado. Então, será que ele tem menos conhecimento para isso, para inspecionar o equipamento? Então, assim, a atribuição, vamos tentar assim pensar, a atribuição legal, ela está muito relacionada realmente às atribuições do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, se eu for observar a NR4, né, que cabe a gente lá estruturar as medidas de controle, avaliar e etc. Né? Mas o fato de eu ser engenheiro ou ser técnico não quer dizer que eu já tenho conhecimento suficiente para fazer a inspeção dos equipamentos, tá? Quem pode ministrar o treinamento? Aqui é a polêmica. Aqui é a hora que a gente tem a polêmica. Se quiser convidar o colega agora para vir participar, esse é o momento. Porque esse é o momento da polêmica, da proeficiência. É um assunto que sempre movimenta os grupos de segurança, sempre tem discussões e parece que as pessoas nunca se chegam a uma conclusão, tá? Então, eu vou tentar explicar aqui, né, com referencial na norma, essa questão de proeficiência. Eu tenho um vídeo lá no YouTube, depois eu vou ver se eu consigo mandar aí no chat para vocês, que eu tento explicar com mais clareza, com exemplos, este pronto, tá? Vamos lá. O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto. Beleza? Então, já temos lá que a pessoa tem que ter conhecimento sobre responsabilidade de profissional qualificado em segurança do trabalho. Então, aqui eu já observo o seguinte: não necessariamente o instrutor precisa ser um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho. Mas, obrigatoriamente, esse treinamento tem que estar sobre a responsabilidade, né? Sobre as asas, né, vamos dizer assim, de um profissional qualificado em segurança do trabalho. Ponto. Então, já entendemos aqui que o fato de não é condição obrigatória ser engenheiro ou técnico de segurança para ministrar o treinamento, mas é uma condição obrigatória que o treinamento seja de responsabilidade destes profissionais. E aí, já com essa coisa de EAD, gente, eu não sou contra EAD. O que a gente está fazendo aqui é um treinamento EAD. Eu não sou contra EAD, não. Eu acho que o EAD facilita muito. Eu tenho meu curso de PGR em EAD, onde a gente faz algumas atividades práticas, né? Mas espera aí, será que o EAD é solução para tudo? Né? Será que o EAD funciona para tudo? A gente tem que começar a se questionar. Será que o EAD é solução para todos? Né? Porque pensa, eu vou fazer um treinamento de. Vamos tirar do trabalho em altura, vamos pensar num outro treinamento qualquer, mas vamos pensar, eu vou treinar o seu Zé, de 60 anos, jardineiro, num curso EAD. Né? Será que ele vai conseguir assimilar? Né? Então eu tenho que eu tenho que incluir, né? Nós como profissionais de segurança do trabalho, a gente tem que procurar meios, né, de incluir as pessoas, de trazer as pessoas para a segurança do trabalho e não simplesmente criar uma solução genérica. Às vezes a gente quer o fácil, que é ter uma solução, uma única solução para problemas complexos. Educação é um problema complexo. Segurança é um problema complexo. Então, se a gente soma educação, segurança, dois problemas complexos, e quer colocar numa solução simples, que é um curso EAD, vocês acham que isso vai funcionar na prática? Né? Então eu tenho que alinhar.
O EAD para determinadas situações, para outras situações talvez não seja interessante. Então, alinhar um EAD com semi-presencial, né, com atividade prática, então eu tenho que criar isso para resolver essa solução, esse problema que é muito mais complexo. Porque depois, no próximo passo, a gente vai ter o comportamento das pessoas, né? E o comportamento também depende muito do que foi ou de como foi o aproveitamento do treinamento. Então, a gente já tem curso de instrutor de trabalho em altura em EAD. Certo ou errado? Bom, eu particularmente, eu não concordo. E vocês podem ter opinião contrária. Mas pelo que eu observo da norma, eu não vejo isso como algo eficiente, tá? É como você compra um carro, imagine que a vida do trabalhador é algo muito caro, né? A vida de um trabalhador é algo caro. Uma indenização de um trabalhador, vamos trazer, né, para a questão monetária, né? Não que seja só isso, tá, gente? Mas vamos trazer para uma questão monetária, nós podemos comparar a vida de um trabalhador a um custo de um carro de luxo, de um Porsche, talvez, né? E você vai dar o seu Porsche para um mecânico que fez um curso de mecânica EAD, né? Não sei, complicado. Então, só para chamar a atenção para vocês neste ponto. Então, vamos lá. Proficiência é demonstração de um conhecimento ou competência, capacidade. Proficiência é o adjetivo para qualificar a pessoa que tem um total conhecimento sobre um determinado assunto e que executa tudo com uma certa proficuidade, uma habilidade, uma competência. Ou seja, não tem muita dificuldade para executar algo, né? Tem, por exemplo, pode ser proficiente, vamos dizer assim, em música, né? Não tem muita dificuldade para tocar um violão, por exemplo. Né? A NR33 ela vai trazer para a gente lá a proficiência, que é competência, aptidão, capacitação e habilidade aliadas à experiência profissional. Então é importante esse finalzinho aqui, né, que está relacionado à experiência profissional. Experiência profissional em quê? Naquilo que eu quero ministrar, naquilo que eu quero ensinar. Então eu tenho que buscar um pouco mais ter vivência naquilo. E aí eu posso pegar, por exemplo, essa nota informativa aí, é antiguinha, né, de 2014, eu não achei outra que fosse contrária a ela, né, e a maioria dos profissionais de segurança talvez não tenham conhecimento dessa situação, né. Cabe ainda complementar que para auxiliar o profissional qualificado responsável, né, pelo treinamento, pode ser consultada a NR33, que define o termo proficiência. Uma vez que, assim como ocorre a norma regulamentadora, a NR35, a capacitação para supervisores de entrada em espaços confinados deve ser realizada por instrutores com comprovada proficiência no assunto. Assim que a norma regulamentadora NR33 define proficiência como competência, aptidão, capacitação e habilidade alinhadas ao conhecimento, tá? Então, o instrutor, né, quando a gente está falando de um instrutor, eu peguei isso como meu entendimento da NR 33/35, né? O instrutor ele tem que ter, então, conhecimento prático, que está relacionado realmente à vivência. Conhecimento técnico. E aí eu vou adquirir esse conhecimento técnico buscando cursos, formações, qualificações, né? Então, eu vou estar... O que vocês estão fazendo aqui agora, participando dessa live, né, desse evento, é buscar conhecimento técnico sobre gestão de trabalho em altura, né? Não será suficiente para transformar você em um instrutor, mas já começa um passo para isso, tá? Domínio dos temas abordados. Então, aqueles temas abordados, eu tenho que ter domínio sobre eles. Poxa, se eu não entendo nada de análise de risco, peraí, eu tenho que ter um domínio primeiro desse tema para poder ministrar o treinamento. Conhecimento, né, da atividade do trabalhador. Né, eu tenho que conhecer qual que é a atividade do trabalhador para saber o que eu vou ensinar para ele. Né? Então, eu não posso simplesmente pensar que todo mundo só sobe em andaime. Tem que ter capacidade para ensinar, né? Didática. Né? É importante desenvolver, e a didática, a gente pode buscar cursos de qualificação também na didática, né? Buscar formas de aprender a treinar, a ensinar as pessoas melhores. Né? É o que um colega falou aqui, eu tenho cursos presenciais que não são bons, né? Porque talvez o instrutor não tenha essa habilidade da
da dinâmica, da didática, né? Não tem essa capacidade, apesar de ter muito conhecimento, talvez ele detenha muita experiência, talvez saiba mais do que todos nós aqui juntos, mas ele não tem a capacidade, ou ele não treinou isso, ele não desenvolveu bem, né, essa capacidade de ensinar. Né? E aí entra a questão do profissional habilitado, que é o que eu falei com vocês, que todo treinamento deve estar sobre as asas desse profissional habilitado, ok? Então, é o saber, né, o conhecimento, mais o saber ensinar. Então, eu tenho aí o entendimento de proficiência sobre o assunto. Claro que isso não vai esgotar a discussão, né? Mas eu vejo que a norma é bem clara com relação aos requisitos. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que é a aptidão, né? A pessoa tem que estar apta fisicamente a ser um instrutor também, apta fisicamente e psicologicamente, né? Porque ser instrutor de trabalho em altura é trabalho em altura. E todo trabalhador, né, autorizado para trabalho em altura, ele não tem que fazer o exame médico e estar apto para aquilo. Então, como eu sou instrutor de trabalho em altura, não subo em altura. Então, uma coisa não condiz bem com a outra, tá? Planejamento da organização e execução, né, da questão. E aí a gente vai falar um pouquinho da questão médica. Eu não sou médico, né? Vocês viram no meu currículo que eu não sou médico. Mas nesse processo de trabalho em altura, a gente tem alguns pontos que a gente tem que discutir. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde do trabalhador, né, dos trabalhadores, que exerçam atividades em altura, garantindo que o que o empregador tem que garantir? Os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do PCMSO. Né? E aí eu tenho que pensar como eu vou colocar o trabalho em altura dentro do PCMSO. E aí eu vejo que a gente não chega numa conclusão, ou pelo menos eu vejo muita diferença, às vezes, né, do que exames nós temos que obrigatoriamente fazer. Quais são os exames obrigatórios para trabalho em altura? Né, vocês poderiam me dizer aí, né, quais são esses exames, quais exames vocês fazem para trabalho em altura e qual a periodicidade? Né? Será que existe um critério? Então, eu tenho empresas que às vezes vão fazer um eletroencefalograma a cada 3 anos, empresas que fazem um eletroencefalograma a cada 2 anos. E não é nada de errado neste ponto, desde que exista um critério técnico. Porque, novamente, eu pego aquele exemplo que eu disse lá atrás da montagem de andaime da ponte Rio-Niterói e o cara que trabalha num andaime de 3, 4 metros lá dentro da minha empresa. Será que esses dois trabalhadores precisam fazer exatamente os mesmos exames com a mesma periodicidade? Eu entendo que não é necessário, porque eu estou exposto a condições, a riscos diferentes, a situações diferentes. Isso pode impactar, sim, na necessidade de exames diferentes. A norma, ela não estabelece, né, uma periodicidade para as avaliações, que foi o que eu disse para vocês, dos trabalhadores, que executam trabalhos em altura, cabendo ao médico coordenador, né, então o médico coordenador, ou quando houver, né, o médico examinador, estabelecer essa periodicidade da avaliação. Só que aqui, ó, tá, observando a NR7, eu tenho que observar a NR7, eu tenho que observar a atividade que o trabalhador irá executar e seu histórico clínico. Então, eu tenho que observar isso para definir essa periodicidade do exame. Porém, eu não chego com isso para o médico. E eu entendo que isso vai ajudar, o PGR vai ajudar nesse ponto. Por quê? Eu tenho que definir melhor, né, dentro do PGR, risco de queda, tá, mas qual a probabilidade da ocorrência? Qual a severidade? Em que local? Qual a situação na descrição do perigo? Né? Então, eu vou levar isso de uma forma mais clara para o médico, para que ele possa analisar e aí ele definir essa periodicidade dos exames. É que hoje é um pouco diferente, né, do que acontece no PPRA. A gente talvez só coloca na observação, trabalho em altura. Mas não especifica qual o tipo de trabalho em altura, qual a situação, né, qual a frequência. A gente não tem mais detalhes sobre isso. Então, o médico, sem saber, né, talvez ele deveria buscar essa informação, mas sem saber detalhes, né, ele provavelmente ele vai pecar sempre pelo excesso. Né? Então, esse é um problema que a gente tem que observar e talvez o PGR nos ajude a entender isso. Trabalho em altura precisa de avaliação psicológica, né? Seja realizado exame médico voltado para as patologias que poderão originar um mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. E aí, novamente, né, eu entendo que psico
está relacionado à avaliação psicológica, sociais, as questões sociais. Então, eu vejo que em muitos momentos, né, eu mando o trabalhador para fazer trabalho em altura, exames para trabalho em altura, e aí vem a avaliação somente social dele. Tipo, você bebe, você fuma, você pratica esporte, você utiliza droga, né, drogas ilícitas, algumas perguntas assim, né, simples, que está relacionado à questão social desse trabalhador, como ele é na sociedade, vamos dizer, né, na família, no convívio com as outras pessoas. E nem sempre eu vejo avaliação psicológica. Será que esse trabalhador não precisa ter uma análise se ele tem déficit de atenção? Será que ele não tem que ter uma análise se ele tem boa memória? Porque tem que chegar lá em altura, poxa, se tiver um procedimento de emergência, tem que ter um raciocínio rápido, tem que ter uma certa resposta, né? É como se eu tenho que pensar num trabalhador que vai dirigir. A gente não faz uma série de exames, né, para poder passar na etapa seguinte, para tirar uma carteira de habilitação. Então, o trabalhador que está em altura também, ele precisa de uma avaliação mais detalhada da sua condição, não só física, né, mas da sua condição psicológica também, já que é uma atividade de riscos. Eu levo esse mesmo raciocínio no que eu penso também no espaço confinado. É uma outra situação que eu preciso buscar um pouco mais de conhecimento, né, sobre essa questão psicológica do trabalhador, né? Então, quando a gente vai falar também, tem a questão da ergonomia, tem as análises dos fatores psicossociais. Tem esse ponto. Mas para o trabalho em altura, a gente tem que avaliar realmente a condição do trabalhador na questão mental para trabalho em altura. Não quer dizer que essa condição também, assim como a condição física, ela irá se manter ao longo do tempo, né? Então, tem que pensar em mecanismos e periodicidade para esse tipo de avaliação também. Então, tem aqui, ó, memória, atenção, foco, velocidade, né, de raciocínio, criatividade. Então, algumas coisas que aí, quem é profissional da área de psicologia, né, através das suas ferramentas, dos seus processos, do seu conhecimento, consegue avaliar em um indivíduo, né, em um trabalhador, assim como consegue nos avaliar. E aí talvez a gente receba lá um apto com restrição ou não apto, né, para atividade em altura, não baseado na questão física do trabalhador, mas baseado nessas questões psicossociais, tá? Bom, essa questão eu deixei aqui, porque também eu vejo que as empresas trabalham muito isso, né? A questão de aferir a pressão arterial antes de trabalhar em altura. Eu não sei se na empresa de vocês isso acontece. Se acontece, por favor, coloque aí no chat, né? Fábio, me corrija aí se o meu entendimento estiver muito errado, tá? Mas é o seguinte, aferir a pressão arterial antes do trabalhador subir em altura, funciona e não funciona. Por que eu estou dizendo isso? O simples fato de simplesmente olhar a pressão do trabalhador naquele momento e não fizer nada com esse dado, pouco resultado se tem. Mas se você consegue aferir essa pressão do trabalhador durante várias vezes, né? E eu jogo isso na planilha, levo isso para o médico fazer uma análise mais detalhada e aí dizer se esse trabalhador tem um problema ou não de pressão, é mais interessante, se torna mais eficaz, porque aí se torna um monitoramento contínuo da saúde do trabalhador. Tá? Porque a pressão não pode alterar, por exemplo, hoje eu recebi uma ligação e recebi uma notícia um pouco triste, né? Ou a notícia complicada, e a minha pressão pode alterar. Só que daí 5 minutos ela já voltou ao normal, tá? Mas isso é constante, né? Essa alteração, a minha pressão sempre permanece alta, então tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada. E aí não é qualquer pessoa que vai fazer essa questão de aferir a pressão. Tem que ser uma pessoa capacitada, eu tenho que pensar em equipamentos calibrados, né? Tem que ter uma planilha para esse registro, para esse controle. Então, meu entendimento sobre essa questão da aferir pressão, ela só isoladamente, sem nenhum acompanhamento, eu não vejo ela como algo muito efetivo, tá? Essa é a minha opinião sobre o tema. A ASO deve conter o apto para trabalho em altura. Então, nós temos que ter essa informação no ASO, informando que ele está apto para trabalho em altura. Ele pode estar apto, por exemplo, vamos imaginar um pedreiro, né? Ele pode estar apto para a função de pedreiro, tá? Mas ele não está apto para trabalhar em altura. Isso pode acontecer. Então, esse pedreiro, na nossa gestão da nossa obra, imagino que é um pedreiro muito bom, nós podemos trabalhar com ele lá no assentamento de pisos, né, no reboco interno, nós podemos trabalhar com ele na instalação de outros dispositivos, mas não podemos colocar ele em trabalho em altura, tá? Ele não tem
aptidão, ele não está liberado fisicamente ou psicologicamente pelos fatores psicossociais para o trabalho em altura, né? Então, nós podemos observar que pode acontecer situações dessa daí, ó. ASO a R$10. Será que esse ASO realmente é algo que a gente quer na nossa gestão de trabalho em altura? Né? Será que ele vai funcionar na prática, o fato de ter só um papel, né, escrito lá? Será que na vida real isso vai funcionar? Será que a gente não está correndo risco? Né? Então, tem situações aí desse tipo espalhada pelo Brasil. Pensando então em capacitação. Eu esqueci de falar uma coisa sobre a capacitação. Quando eu digo que o treinamento deve ser realizado por instrutores com comprovada proficiência, é que eu tenho que comprovar essa proficiência, né? O Pedro aí, depois se ele assistir minha live, né, Marila, ele vai falar, né? Tem que comprovar isso, eu tenho que ter evidências, né, dessa proficiência do instrutor. Então, eu tenho que construir isso através de registro de certificados, né, registro de experiência profissional, né, declarações de serviços prestados. Então, tem que ter um documento ali que mostra, ó, esse cara realmente tem essa experiência necessárias. Tá? Então, falado isso da capacitação, falado da questão da proficiência do instrutor, fizemos a avaliação médica e aí o trabalhador entra para dentro da empresa e nós vamos pensar vamos explicar para ele, né, os sistemas de proteção contra quedas que nós temos, tá? Quais são os sistemas que nós temos, né? Quais são as suas limitações? Então, são sistemas destinados a eliminar o risco de queda destes trabalhadores, ou pelo menos minimizar as consequências de uma queda. E quando a gente está falando de equipamento de proteção individual, né, ou sistema de proteção individual, grande parte das vezes ele não vai evitar a queda, tá? Ele vai simplesmente evitar que o trabalhador, né, caia ao solo, ele vai ficar suspenso, vai ter que ter um processo de resgate, tem toda uma complexidade nesse cenário, tá? Então, nota, é obrigatória a utilização de sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. A primeira medida, assim como define a maioria das normas, a primeira medida é evitar o risco, né? Eliminar o risco, né? Então, isso não é uma novidade da NR35. Então, eu tenho que pensar no meu planejamento formas que eu não vou precisar nem de uma proteção individual, nem de uma proteção coletiva, tá? Então, nós temos aí duas divisões básicas. A gente precisaria de mais tempo para explicar detalhes sobre isso, tá, gente? Mas só para vocês terem uma noção, nós temos o sistema de proteção coletivo contra quedas. Não, então, o guarda-corpo, ele entra nessa situação. E temos também o sistema de proteção individual contra quedas. Tá? E esse sistema de proteção individual contra quedas, ele não é composto só do EPI. Por que a gente não fala equipamento de proteção individual contra quedas, né? Porque o EPI seria só o cinto, tá? O cinto por si só não protege ninguém. Ele precisa estar conectado a algo, que seria o ponto de ancoragem, seja uma linha de vida ou outro ponto de estrutural, né, desenvolvido para ser esse ponto de ancoragem. Então, eu tenho que ligar ele a alguma coisa. E essa ligação é feita por algo. E esse algo é um talabarte, Y, é um trava-quedas retrátil, é um trava-quedas de corda, é um trava-quedas de cabo de aço. Então, existe um elemento de ligação que vai ligar o meu cinto de segurança a um ponto de ancoragem. Então, o meu sistema de proteção, ele é um sistema composto de pelo menos esses três componentes. Alguns pontos devem ser considerados em um sistema de proteção contra quedas. Aqui não está todos os pontos da NR35. Novamente, eu reforço com vocês que eu estou abrindo a porta. Agora, vocês têm que entrar no quarto da NR35, que trata das medidas de proteção contra quedas, e analisar todos os pontos. Mas o primeiro é ser adequado à tarefa. Então, eu tenho que ver o que é adequado à tarefa. Se eu não conheço a tarefa, como que eu sei que o equipamento é adequado? Então, o primeiro entendimento é analisar o trabalho, a tarefa a ser executada. Ser selecionado de acordo com o processo de análise de risco, considerando, além dos riscos do trabalhador estar exposto, os riscos adicionais. Então, quais são os riscos? Ele trabalha quente, ele trabalha com produto químico, ele trabalha com NR10, quais são os outros riscos que estão envolvidos na atividade dele? Deixei em destaque essa letra C. Acredito que a maioria que está me assistindo aí agora seja um profissional de segurança do trabalho. E aqui está, ó, ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho. Então, um engenheiro, um técnico, né, que está qualificado em segurança do trabalho, um profissional dessa área, ele vai poder dizer qual o equipamento,
qual é o sistema mais indicado. Porém, isso depende do conhecimento técnico. Então, novamente, eu tenho que buscar informação, né? Então, se o profissional escolher o sistema de maneira errada, ele poderá ser responsabilizado pelo acidente? O que vocês acham? Porque vai lá nas atribuições do SESMIT, está lá que nós, como profissionais de segurança, tanto para o engenheiro quanto para o técnico, né, tem algumas diferençazinhas lá, mas nós temos que propor as medidas de controle lá para a organização, né, cabe a nós. E aí a QNR 35 também fala dessa condição, né, que eu sou responsável por isso, porque se falhar pelo um erro, né, de quem propôs, né, eu posso ser responsabilizado. Então, por exemplo, eu dimensionei um sistema de proteção contra quedas, né, ao invés de sugerir uma proteção coletiva, que era viável, era possível, eu não sugeri, eu fui direto sugerir o EPI, o Sistema de Proteção Individual contra Quedas. E esse sistema de proteção individual, né, tinha um problema na ZLQ, né, Zona Livre de Queda, né, que é a distância que o trabalhador vai percorrer aí da hora que ele cai até o sistema parar, né, vamos dizer assim. Peraí, eu errei nesse processo. Então o juiz vai te perguntar, peraí, cara, você fez uma análise de risco? Qual foi o critério que você adotou para definir essa proteção, tá? Então eu tenho que ficar atento a essa condição, tá? Então tem aqui uma situação de emergência, tá? E aí, cheguei na situação de emergência, naquela falha, eu tenho que pensar no seguinte, ó, o empregador deve disponibilizar uma equipe para resgate em caso de emergência, para o trabalho em altura. Então, é o empregador que deve disponibilizar. A ANR, ela vai falar que essa equipe de emergência, né, ela pode ser pública ou privada. Então, eu posso acionar uma equipe pública ou privada. O problema é que quando eu estou dimensionando essa minha equipe pública, vamos dizer que o corpo de bombeiros mais próximo está a 3 horas da minha empresa. Espera aí, mas um trabalhador sofreu uma queda em altura, ele vai esperar, vai gastar umas 4 horas, né, que são 3 horas de viagem até você acionar, né, o bombeiro chegar lá, entrar na sua empresa, preparar o dispositivo para resgatar. Então, será que esse trabalhador ele pode ficar essas 4 horas suspensa, né? Então, eu tenho que pensar naquela questão da síndrome de Earnest, né? Síndrome de suspensão inerte, né? Então, é um ponto de atenção. E a gente, às vezes, coloca lá no nosso processo de análise de risco o seguinte, né? Acionar o corpo de bombeiro. E como eu sou mineiro, né? Tá aqui, né? Uai, é só escrever, né? Que é para ligar para o corpo de bombeiro? Será que é só isso que tem que colocar, né? E aí nem tem telefone para ligar, né? O celular nem funciona. O ramal mais próximo tem que pegar o carro para ir até o ramal mais próximo. Tá? Então, esses são processos que eu tenho que pensar na minha análise de risco. As ações de resposta à emergência que envolvam um trabalho em altura devem constar no plano de emergência da empresa. Então, apesar da norma dizer que eu posso contar com uma equipe pública ou privada, isso deve ser pensado e estruturado no meu plano de resposta à emergência. Então, existe a necessidade de pensar em construir um plano de respostas à emergência. E esse plano de resposta à emergência vai me dizer, por exemplo, quais são os equipamentos necessários para essa equipe de resgate. Porque às vezes o meu cenário na minha empresa ele é tão complexo, né? Imagina que eu trabalho com montagem de torres, de linhas de transmissão nessas Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia. Peraí, como que eu vou deixar para o resgate ser feito pelos bombeiros mais próximos? Isso não vai funcionar no meu plano de resposta à emergência. Então, cada caso é um caso e isso é pensado dentro do plano de resposta à emergência. Não é, como eu disse para vocês, achar uma receita de bolo ou uma solução simples para problemas complexos. Né? Não existe, talvez, uma solução única para problemas complexos. Então, a norma deixa isso para a gente desenvolver de acordo com a empresa que a gente está executando atividades. Então, se eu não tenho um plano de resposta, eu estou descumprindo um requisito legal e eu também não estou conseguindo garantir ao trabalhador, né, a sua proteção adequada, tá? Eu estou tendo dificuldade de garantir ao trabalhador que se ele sofrer um acidente, eu vou conseguir salvá-lo. Eu estou dizendo para ele o seguinte, cara, sobe aí. E aí ele vai te perguntar, mas se eu cair? Aí a gente vê como é que a gente faz. Né? Basicamente é isso. Você está dizendo para ele, pode subir,
mas se acontecer alguma coisa, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então, eu tenho que pensar isso lá no meu plano de respostas à emergência, né? O Marcos colocou aqui, né, se existem talabás que podem ser utilizadas baixas, ZLQ, mas os fabricantes, né, que devem declarar isso. Aí tem que fazer uma pesquisa, isso é uma dúvida que sempre movimenta também os grupos, né? Porque nós temos talabarte em Y com ZLQ de 5,90 metros. Eu tenho um aqui de 5,90 metros. Eu tenho um de 4 metros, né? E aí tem o custo também desses investimentos desse equipamento, mas eu tenho que analisar o que é adequado para a atividade. Então, cada fabricante tem uma coisa diferencial, né? Quem movimenta, vê os fabricantes aí, você vê que cada fabricante tem uma solução, às vezes específica para um determinado problema. Então, você conheça o seu problema e conheça o fabricante que tem a solução para o seu problema. Claro que isso vai impactar em investimentos, em recursos. Ufa! 1 hora certinho programado. Pessoal, como eu disse para vocês, era uma chamada para vocês para entender alguns pontos da gestão de trabalho em altura, né? Não esgota o assunto aqui, né? Vocês acham que a gente chegou ao fim do assunto ou a gente está só começando, né? O que vocês acham aí nesse momento? A gente está começando a discutir trabalho em altura ou a gente já chegou ao final? Né? A gente pode ter chegado ao final da live, né? Ao final do nosso evento. Mas a gestão de trabalho em altura é algo muito, 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 muito complexo, tá? E a gente vai trazer o PGR para isso, e o PGR vai nos ajudar nessa gestão de trabalho em altura. Mas é importante que eu tenha um bom entendimento, né, do que a NR35 pede. Então, é ter uma leitura mais atenta, uma leitura mais nas entrelinhas do que essa norma está pedindo para a gente. Então, eu joguei a bola para vocês em alguns momentos com algumas perguntas, mas é para fazer com que vocês pensem e reflitam sobre aquele ponto, né? Como que você está aplicando aquele ponto dentro da organização? Simplesmente você está se contentando em pegar um certificado, pegar um ASO e pegar um CA de um EPI, anexar tudo junto e pôr numa gaveta? Será que é só isso que deve ser feito? Né? Então, são algumas perguntas que a gente faz. E aí, tem mais um tempinho aí para vocês me mandarem algumas perguntinhas para a gente concluir isso, tá? Para a gente concluir pelo menos o nosso objetivo de hoje, que era identificar alguns pontos, né? Eu não coloquei no nosso objetivo hoje identificar todos os pontos importantes da NR35, porque seria algo muito complexo, tá? Marcelo colocou, obrigatoriamente precisa ter vigias para o trabalho em altura? Ô Marcelo, a NR35 é diferente de outras normas, como a NR33, né, que fala que o trabalho não pode ser feito de forma individual, né, a NR35 ela deixou isso em aberto. Pô, vou trabalhar num andaime de 3 metros lá dentro da minha área administrativa, da minha empresa, onde tem gente passando o tempo todo, o escritório está sempre movimentado, tem gente no local. Será que precisa ter outra pessoa lá supervisionando naquele momento, ficar acompanhando, né? Acredito que não. Lembrando, mas só lembrando que a análise de risco, né, vai dizer que eu tenho que ter um supervisor para esse trabalho em altura, tá? Isso não quer dizer que ele tem que permanecer o tempo todo vigiando o trabalhador. Agora eu vou trabalhar num outro local mais isolado, como eu disse, uma torre de transmissão. Será que é coerente eu deixar esse trabalhador ir com a torre de transmissão sozinho? Né? Aí não, pera aí, eu tenho que ter uma figura de uma pessoa acompanhando um observador, porque se esse cara ficar inconsciente lá, quem vai acionar a emergência para ele? Né? Então, é fazer um processo de análise, e a análise de risco, através dessa supervisão definida, vai dizer, por exemplo, se ele pode trabalhar, né, daquele momento ali, sozinho ou não. Né? Então, não tem aquela obrigatoriedade, na minha opinião, de ter uma pessoa o tempo todo acompanhando. Tá? E aí, pessoal, gostaria aí, né, de ter... Wesley. Oi, Wesley, voltei aqui. Uma das perguntas que chegou aqui para nós foi a seguinte, que você falasse um pouco sobre a questão do PGR, da NR1, relacionada à NR35. Como é que ficariam as duas? Como é que a NR35 se encaixaria, né, no PGR e GRO? Então, vamos lá. A NR, né, 1, ela vai tratar, né, do plano da construção do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, entre outras coisas, né? Tem muita gente achando que a NR1 se resume ao PGR. Na verdade, são umas 2, 3 páginas lá que é do PGR.
O PGR ele vai ser composto de duas coisas, que é o inventário de riscos, ou seja, eu vou levantar todos os riscos da minha empresa, e plano de ação. Dentro do inventário dos riscos, eu tenho que pensar em riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidente do trabalho, né? Os riscos mecânicos. O trabalho em altura ele vai entrar dentro desse quadro. Então, eu vou pegar meu inventário de risco e vou lá identificar trabalho em altura. Beleza? Em que momento ocorre esse risco? Né? Em que tipo de atividade? Qual a probabilidade de haver uma queda? E aí eu tenho que fazer uma análise, né? Ação desse risco através de uma análise de probabilidade e severidade. Vou voltar ao exemplo do andaime de 3 metros. Qual que é a probabilidade de um trabalhador cair de um andaime de 3 metros dentro do seu ambiente administrativo da sua empresa? Pequena, média ou grande? Vamos imaginar que a gente chegou à conclusão que média. Qual a severidade dessa queda desse andaime? Vamos imaginar que a severidade é alta. Então, eu vou chegar a uma classificação desse risco. Será a mesma classificação de um trabalhador que vai estar lá na torre de transmissão? Será que é mais fácil um cara cair de uma torre de transmissão? Será que a severidade é maior? Eu entendo que é bem possível que a severidade seja maior. Então, eu tenho uma classificação do risco. Classifiquei esse risco, eu tenho que pensar numa medida de controle. E aí eu tenho que pensar nas já existentes. O que eu já tenho de medida de controle já existentes? Eu tenho já o treinamento, eu tenho um ASO, beleza, eu tenho algumas medidas lá, tem EPI, beleza. Esses EPIs, esses equipamentos são adequados? Sim ou não? E aí eu vou para o plano de ação. Tá? E aí eu vou para o meu plano de ação e propor medidas para controle desse risco trabalho em altura. Só que eu não posso colocar no meu plano de ação assim, comprar cinto adequado. Porque qual é o cinto adequado? É de 2 pontos, de 1 ponto, 3 pontos? Tem que ter resgate na vertical? O que tem que ter? Tem que ter acolchoamento nas costas? Tem que ter ancoragem para trabalho de posicionamento? Então, o que é esse cinto adequado? Então, eu tenho que propor. Mas, voltando também um pouquinho lá atrás, eu tenho que pensar na hierarquia das medidas de controle. Antes de pensar no EPI, né, e a mesma hierarquia que está na NR1, está na NR35. A diferença é só a forma que está escrita. Né? Mas é evitar o trabalho em altura. Então, eliminar o risco de queda. A NR1 está dizendo, elimina o risco de queda. A NR35 está falando, evitar o trabalho em altura. Então, basicamente é a mesma coisa. Então, é possível propor uma medida de proteção coletiva no meu plano de ação? É possível eliminar o trabalho em altura nessa situação? E a gente já fez isso em uma empresa, através do inventário de risco que eu fiz na empresa, a gente construiu os postes, ao invés das pessoas subirem no poste metálico, o poste deita. Então, a pessoa não sobe a altura para trocar a lâmpada. Né? Eu brinco que a gente já conseguiu tecnologia para chegar na Lua. Né? Será que a gente ainda tem que subir num poste para trocar essa lâmpada, né, dentro de uma empresa? Então, a gente mudou essa forma de pensar e a gente fez isso em mais de um momento. Né? A gente tem tecnologia para chegar à Lua, como que a gente não tem tecnologia, às vezes, para evitar um trabalho em altura? É meio complicado. Né? É um ponto que a gente tem que pensar. Então, é essa relação que eu tenho, básica, né, de gestão de risco para trabalho em altura e gestão de riscos no PGR. Né? Ambas são gestão, é porque uma vai tratar de um risco específico e a outra está dizendo que são todos os riscos. Perfeito. A gente tem uma pergunta, obrigada, Wesley, por ter respondida. A gente tem agora também uma pergunta do Marcos Araújo, Marcos André, muito bem-vindo, Marcos. Que ele pergunta assim, o que você recomenda quanto ao conteúdo programático que muitos ignoram e disparam a ensinar a dar laços e nós, tipo 8 recordista? O que fazer com esse conhecimento se não tiver equipamento de resgate? Então, Marcos, se você for pensar no treinamento de 8 horas, você vai ensinar um trabalhador a dar nó em uma corda. Ele nem usa corda no trabalho dele, já começa por aí. Tá? Ele nem usa corda no seu trabalho. Porque a única atividade que às vezes a gente vai ter né, essa necessidade maior, né, de uso de corda e nó é basicamente cadeirinha, talvez. Tá? Wesley, mas aí o trabalhador usa corda para montar o trava-quedas, cabo de trava-quedas de corda. Quando eu tenho um cliente que ele vai usar corda para esse tipo de situação, eu já peço para a corda já vir costurada. Porque o nó, se o trabalhador errar, ele se torna o ponto mais fraco do meu sistema. O nó não pode estar errado. Então, num treinamento de 8 horas, você ensinar um trabalhador a fazer um nó, que ele vai demorar 6 meses a usar,
como você vai garantir que daqui 6 meses ele vai saber dar o nó corretamente? Então, isso é um problema. Claro que você tem que fazer a análise de risco. Na minha empresa realmente precisa dar nó. Então, talvez eu aumente a carga horária para o trabalhador ter mais chance de praticar esse nó neste momento. Mas, quando possível, né, eu já gosto de comprar a corda, vamos dizer assim, com o nó pronto. Porque o trabalhador só passa o mosquetão e prende. Não tem erro. Né? Então, essa é a melhor forma de fazer, que do meu ponto de vista, tá? Eu já tenho uma solução ali assim, né? A gente tem, obrigada Wesley, obrigada Marcos. A gente tem do Valticlay Ribeiro uma outra pergunta que fala: uma das etapas do inventário terá que existir uma parte só para as normas específicas, altura, espaço confinado? Não, o que eu entendo é que o inventário de risco, ele vai ser, ou pensa que você vai fazer um inventário de risco, por exemplo, por a equipe de manutenção mecânica. Então, nós temos uma equipe de manutenção mecânica que é composta lá pelo mecânico e auxiliar de mecânica. E ambos estão expostos aos mesmos riscos, tá? Talvez vai ter uma pequena diferença, mas ambos estão expostos aos riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos idênticos. Então, isso vai numa tabela, uma planilha, né, de levantamento dos riscos para esse pessoal da mecânica. Então, vou colocar lá, ruído, beleza? Vibração, óleos e graxas, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, tudo na mesma planilha. Porque essa planilha, a meu ver, você pode fazer separado? Pode, mas acho que vai te dar muito mais trabalho. Imagina a hora que você for mandar para o médico do trabalho, ele conseguir analisar todos os perigos e todos os riscos expostos pelo mecânico. Ele vai ter que ficar horas e horas tentando achar aquilo. Então é interessante você colocar tudo num lugar só, né? E aí é que é o detalhe puro do gato, porque o grupo homogêneo de exposição vai ficar difícil. Porque o ruído pode ser o mesmo, porque está todo mundo na oficina. Mas aí eu posso ter, né, o risco ergonômico um pouco diferente. Eu posso ter óleos e graxas diferentes. Eu posso ter trabalho em altura para um e outro não. Então, aí que eu vou começar a entender que o grupo homogêneo de exposição para o PGR vai ser muito mais complicado, tá? Então, esse é um detalhe. Então, eu entendo que eu devo colocar tudo numa única folha, numa única planilha, para bom entendimento de todos. Senão, quais são os riscos mecânicos que está exposto? Aí eu pego aqui, ruído, pá, a física. Agora vamos achar outra página que está o mecânico. Agora a outra página que está o outro. Na hora que você vai julgar para o plano de ação, está baseado em quê? Eu acho que vai ficar muito mais complexo, tá? Essa é a minha opinião do que eu já fiz. Perfeito. Agora, obrigada, vou te ler também. Nós temos uma pergunta do Ortega Cristiano, que ele pergunta: boa tarde, como você enxerga a questão da vida útil do SPQI com CA válido e o mesmo em boas condições? Bom, eu sempre tive esse entendimento, mesmo antes de uma nota técnica do Ministério do Trabalho. É o seguinte, você comprou com CA válido? Beleza, ótimo. Você tem como evidenciar essa compra com CA válido? Perfeito, tem. Né, Marilo? Pedro não fala que tem que evidenciar? Né? Evidencie, ótimo. O fabricante vai me dizer que ele tem uma vida útil, ou uma validade, vamos dizer assim, aliás, né, o termo correto é validade, ele tem uma validade de 5 anos. Então, se observada todas as condições técnicas definidas pelo fabricante, esse equipamento vai ter uma validade de 5 anos, beleza? Porém, essa data de validade, ela pode diminuir, o que a gente vai chamar de vida útil do equipamento, né, que é a utilização, tá? Período de utilização do equipamento. Pode ser que no primeiro dia o trabalhador vai lá e suja com um contaminante químico. A vida útil dele foi de um dia, tá? Agora o CA venceu. Ele está dentro do prazo definido pelo fabricante e está em perfeitas condições de uso, eu não vejo problema de você continuar. O que você vai ter que respeitar é o que você definiu pelo fabricante. A sua vida útil nunca será superior à validade definida pelo fabricante. Se o fabricante definiu que a vida útil, a validade do equipamento é de 5 anos, você não pode dar uma vida útil de 6. Né? Então, você pode diminuir essa validade pelas inspeções e aí você descarta o equipamento. Mas ampliar isso, não. Você vai sempre trabalhar com o limite do fabricante. Então, esse é o meu entendimento para o equipamento. Perfeito, Wesley. Eu acho, se o pessoal tem mais alguma pergunta, eu pelo menos aqui não acompanhei, se me passou, peço que vocês coloquem novamente, né? Eu vou botar aqui assim também na tela, porque eu já tinha passado antes, pessoal. O Wesley também, ele é professor, né, instrutor,
ele está tendo um curso online agora ao vivo de gerenciamento de risco ocupacional, tem uma nova turma, dia 16 do 10, 17 do 10, com uma carga horária de 10 horas, né? Então, se você quiser falar um pouquinho, né, Wesley, sobre o seu curso para o pessoal aqui que está junto conosco. Tá ótimo. Oportunidade de explicar o produto, né? Vamos dizer assim, né, Marília? Pessoal, o que acontece? Esse treinamento de gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente chama de aplicação prática. Por quê? A gente vai tentar fazer junto alguns exercícios. Então, eu mando algumas atividades, vocês me mandam pelo WhatsApp, então os alunos fazem essa interação, eu vou corrigindo ao vivo mesmo, tá? Como se a gente estivesse realmente numa sala de aula. No final, durante o curso, eu vou passar o que é gestão de riscos, passar todos os detalhes da NR1, dar exemplos, como eu dei exemplos aqui, mas de uma maneira mais detalhada. Forneço uma planilha de inventário de risco para você construir isso, e você vai fazer na prática, o aluno faz na prática uma atividade nessa planilha já, e eu já corrijo de imediato. No final, tem um roteiro para a construção do PGR, não é um modelo, é um roteiro, onde eu explico, ó, neste campo você deve inserir informações tais como isso, aquilo, e determinadas ações. E apresento uma metodologia, né, a Marília acompanhou uma outra live minha, sobre a metodologia que eu uso para classificar o risco. Porque será que é no achismo? Eu acho que o risco é alto. Não, eu tenho que ter. Esse, para mim, é o coração do PGR, é ter uma boa metodologia para classificar o risco. Se você classifica o risco errado, você propõe uma ação errada e você pode levar o trabalhador a um risco e você vai assumir a responsabilidade por isso. Então, eu tenho que ter uma metodologia que qualquer pessoa que pegue o seu PGR vai falar assim: não, ele chegou a essa conclusão por isso. Tem uma referência. Entende? Não é só colar uma matriz de risco. As pessoas acham que é só aplicar uma matriz de risco. Mas será que todo mundo que vê a matriz de risco vai chegar às mesmas conclusões? Tá, esse é um ponto de atenção. Então, esse curso é carga horária de 10 horas, dividido em 2 dias, para não ficar muito puxado, mais ou menos esse bate-papo que a gente está tendo aqui, e é onde é fornecido esses materiais para vocês, e também certificado, apostila e outros, tá? Então, quem tiver interesse aí, eu aguardo vocês na inscrição. Marila, passa o link para a turma aí, tá bom? Passo sim, eu já, daqui a pouco eu ponho aqui assim. Aliás, a gente mandou e-mail, se vocês não fazem parte, mandem um e-mail para mim, que o Wesley, essa semana, escreveu sobre as diferenças do PPR e PGR, né, então ele tem bastante conhecimento. A gente tem aqui o Marcos André, que também está sempre conosco, obrigada, Marcos, dando parabéns a você, né, Wesley, sobre esse Obrigado. tema, ele já tinha comentado, muito bom ter vocês conosco aqui. E, mais uma vez, Wesley, gratidão, né? Você e o Marcos me quebraram aí um baita galho. Outra vez também o Marcos me ajudou, porque hoje era para estar o Pedro aqui conosco. Infelizmente, o Pedro foi... Infelizmente não, felizmente, né? Ele foi chamado para um trabalho externo, então ele está toda semana numa empresa fazendo as avaliações. E o Wesley prontamente me ajudou. Então, gratidão, Wesley, por estar aqui conosco. Provavelmente esse mês ou mês que vem a gente ainda não acertou, Wesley vai vir também dar um mini curso, então fiquem atentos aí, pessoal. Hoje está o artigo do Wesley lá, então passem lá no blog da RSData, leiam, compartilhem com os amigos de vocês, com seus colegas, que está muito bom o artigo, excelente. E, Wesley, se você quiser deixar aí mais um breve comentário, te agradeço, e daí a gente termina aqui pela live. Só agradecer a todos pela participação, agradecer a todos pelas perguntas, né, pelas explanações. Verdade, Desculpa aí qualquer coisa que eu empolgo às vezes, né, é o meu jeito, né, mas agradeço a todos aí se ficou alguma pergunta, alguma dúvida. Tem o meu canal também, né, tem o canal Segurança em Pauta, depois joguem lá no Google lá, tá sempre colocando alguma coisa. E tem o meu Instagram também, que é o @inove consultoria, né. E aí, que se você gostou do evento, aí compartilha depois para umas 4, 5 pessoas, para mais gente ter acesso a essa informação. Tá ok? Muito obrigado a todos e um bom finalzinho de dia. Obrigada, Wesley. Pessoal, já está ali assim, compartilhei com vocês o link para onde vocês podem fazer a inscrição. Eu indico, como todos os nossos convidados, eu acredito neles, acho que são profissionais de primeiríssima, e aproveitem essa oportunidade aí de aprender um pouquinho com cada um deles, e façam o curso aí do Wesley, que nem ele disse, compartilhe com outras pessoas, porque a informação é essa, ela tem que ser compartilhada, quanto mais pessoas têm acesso a boa informação, melhor vai estar o mercado. Obrigada a todos e até a próxima quinta-feira com o Pedro falando sobre a periculosidade. Tchau, Wesley. Obrigadão. Tchau, pessoal.